Fala pessoal, tudo bem? Na última aula a gente deixou tudo pronto aqui, né, na parte do responsivo até esse pedaço, tá? Nessa aula a gente vai focar principalmente nessa parte do quem somos, né, essa parte somos a modest. A gente vai aprender como fazer umas colunas mais complexas com o display grid e vamos ver no que vai dar. Muito bem, o primeiro passo aqui então vai ser a gente dar uma olhada aqui nessa seção. Então uma coisa que eu sempre falo para vocês é a gente dar uma olhada no layout inteiro, sempre tentar achar elementos similares, né, que nem a gente fez com um botão aqui, a gente identificou que tinha outras partes com botão. Eu gosto de ver se os elementos repetem mais de uma vez. Nesse caso aqui a gente pode ver, por exemplo, que o título, né, ele repete também na seção Conheça Equipe e, na verdade, em todas as outras seções. Todas as seções vão ter um título igual, né? Então, o que eu tento identificar como igual, né? O posicionamento, é claro, mas também, ó, por exemplo, esse aqui tem uma borda do lado, né? A cor, provavelmente a mesma cor usada em todas as seções. O tamanho da fonte, o tipo da família de fontes, esse tipo de coisa. Então, se eu identifico que tem alguma coisa que é muito igual às outras áreas, então eu tento pensar em fazer isso apenas uma vez. Então, eu faço uma classe título, por exemplo, e faço ela repetir para todas as áreas, tá? Para não ter que ficar fazendo título 1, título 2, título 3 desnecessariamente, tá? Se eu identificar alguma outra coisa, assim, não preciso ficar tão maluco com isso, né? Mas, assim, se tem uma coisa que é gritante, né, ou quão igual ela é em outra seção, eu vou acabar usando a mesma, tá? Mas aqui nessa seção eu vou, essencialmente para facilitar, eu vou usar mais só nesse título mesmo, tá bom? Então a gente pode identificar que essa seção, a parte que está dentro do grid é essa parte de conteúdo, né? Na verdade a seção, ela é tudo isso aqui, certo? Mas como a gente já viu na seção anterior, para a gente manter tudo dentro do grid, a gente tem que criar uma seção em volta e dentro disso a gente cria uma caixa com um container, né, que eu ensinei nas outras aulas aí, né, que é para a gente deixar o conteúdo centralizado, né, respeitando esse grid. A gente fez isso lá na navegação e a gente fez isso também nessa seção de introdução. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Beleza, vamos aqui no nosso HTML. Então a seção que a gente tinha feito antes era essa section chamada intro, né? Então percebam o que a gente tinha feito, criou uma section, né? Que basicamente é isso mesmo, é uma seção, né, nova que a gente vai fazer, e a gente tinha criado um container dentro, que era o elemento div que eu expliquei para vocês, que é um elemento genérico, né? Ele não tem nenhum valor semântico que nem a section. Então vamos lá, não tem nenhum significado maior, né? Então embaixo dessa section eu vou criar uma outra section, certo? Que é para dividir essa seção branca aqui, que tem até uma borda embaixo, né, pelo que vocês podem ver, tá? E aqui eu vou colocar já por padrão, eu vou fazer igual a outra, que é colocar a minha div com a class container, só para colocar o conteúdo aqui no meio. Então eu vou jogar um texto aqui qualquer, só para vocês verem o que vai acontecer. Olha só, vocês podem ver que o texto aqui ficou alinhado ao grid, né? Se eu não tivesse colocado o container, teria acontecido isso. Ele teria ficado aqui embaixo, né, meio perdido, solto ali, tá? Mas como a gente criou essa div container para resolver isso, né? Então agora você pode ver que o conteúdo fica alinhado ao grid. E aqui desse lado também aconteceria a mesma coisa, né? O conteúdo não iria para fora, né? Ele cairia para a linha de baixo. Eu vou seguir aqui dentro do container e vou começar a marcar isso que a gente está vendo. Quando a gente trabalha com várias colunas, né? Então o que eu entendo como coluna aqui, tá? Eu divido dessa forma, tá? Eu não vejo isso, depois isso, aqui, ó. Vejam que tem uma separação aqui, então normalmente tentem ler isso aqui sempre assim, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então a primeira coisa que a gente tem é o título, ok. Depois a gente tem essa coluna aqui, ó, tá? Tentem ler dessa forma, parece meio estranho no começo, mas a gente lê dessa forma. A gente não lê como, né, isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, né? Tudo isso aqui na verdade está numa coluna só, e isso aqui está numa outra coluna do lado, tá? Mais ou menos assim. Ó. Então basicamente é isso, nós temos duas colunas, certo? Nesse pedaço aqui. E antes eu tinha ensinado para vocês as colunas com o display flex, tá? E para muitas coisas o display flex ele vai resolver para a gente, inclusive, por exemplo, essa parte aqui que a gente vai fazer com as redes sociais. Mas para colunas mais complexas, que até tem um que a gente chama de gap, né, que é esse espacinho, né, esse espaçamento entre as colunas, a gente pode começar a usar o display grid, tá? Mais para frente eu vou falar um pouco dele, tá? Vamos pegar então esse primeiro elemento, como a gente criou uma section, então a gente vai criar agora um H1 aqui para colocar esse título, tá? Então eu vou pegar esse texto, vou criar um elemento H1 aqui. Pronto. Agora nós temos um parágrafo, então lembra que eu falei, eu vou ler sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então eu entendo que tudo isso é uma coluna primeiro. Então eu vou ler esse parágrafo, depois esses itens. Só depois que eu vou ler esses outros itens do lado aqui direito, tá bom? Então vamos lá.
parágrafo. Copio outro parágrafo. Então lembra que são parágrafos diferentes, então na verdade aqui nós temos 2 parágrafos, certo? Então temos 2 parágrafos, ok. E agora temos essas redes sociais. Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando eu tiver vários itens iguais, né, então no caso aqui, todos esses itens aqui que são links, né, para as redes sociais, eles são todos iguais, né, a única coisa que muda seria o ícone e o link em si, né, mas todos eles vão ter esse mesmo comportamento, né, essa mesma aparência, essa caixinha, né, com esse espaçamento e tal. Então, eu vou fazer um, e depois que eu fizer esse primeiro, aí depois eu vou duplicando ele para ficar com os outros ícones, tá bom? Isso facilita bastante o nosso processo. A primeira coisa que eu tenho que identificar é como que eu vou marcar esses itens, né? Eu poderia fazer de várias formas. Eu poderia, por exemplo, colocar um monte de link solto. Eu posso colocar, por exemplo, uma div, uns links dentro. A div seria legal para eu colocar display flex, por exemplo, para fazer eles ficarem um do lado do outro. Eu posso fazer eles numa lista, tá? Para facilitar, eu vou fazer eles como uma div com links mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer uma div. Por que eu estou usando a div aqui nesse lugar, tá? Eu estou usando simplesmente para agrupar esses elementos, tá? Então, quando eu tenho vários itens que são de uma mesma família, vamos dizer assim, eu gosto de colocar uma div em volta só para agrupar eles, porque aí fica muito mais fácil da gente estilizar, tá? Do que a gente ficar colocando class em cada um desses itens. Então vamos lá, eu vou colocar aqui. Por enquanto eu não tenho a imagem, mas vocês entendem que aqui é uma imagem, certo? É uma imagem do Facebook. Então eu vou colocar assim para ficar mais fácil de enxergar, que tem um elemento dentro, tá? Então eu vou deixar o IMG assim por enquanto, depois eu vou colocar o caminho dele para essa imagem que a gente ainda não criou, tá bom? Então beleza, então essa div, beleza, tem um link, depois a gente vai replicar esses links aqui dentro e colocar a imagem aqui, beleza. Eu vou parar por aqui por enquanto, tá? Para não confundir, porque ainda tem toda essa parte aqui, então eu vou ignorar esse pedaço aqui por enquanto, vou só focar nesse pedaço. Então vamos lá. Vamos começar pela nossa section. A nossa section, na verdade, ela só tem um fundo branco. Na verdade, o fundo da página já é branco por padrão. Então, na verdade, não necessariamente eu preciso colocar um background color nessa caixa que está em volta aqui, tá? Que é a caixa que está aqui fora. O que eu posso fazer é, pelo menos, colocar uma class aqui com o que é essa parte. Então, como é a parte, né, se chama Somos a Modest, eu vou chamar de Somos. Tá? E aí eu consigo identificar ela diferente da seção anterior que chamava intro, né? Então cada seção eu vou dar um nomezinho diferente, de acordo com o contexto. Beleza. Esse H1, para eu conseguir chamar ele no CSS, eu vou chamar de título, tá? Lembra que eu falei que ele vai repetir em todas as áreas, então eu vou chamar ele de um nome bem genérico mesmo, que eu posso repetir nas outras áreas. Não vou colocar, por exemplo, somos título, né? Alguma coisa assim. Beleza. E os parágrafos eu vou chamar pelo próprio somos mesmo, sei lá, somos P, alguma coisa assim. Tanto que esses parágrafos aqui são iguais a esses parágrafos aqui. Enfim, isso vai facilitar bastante a nossa vida. Então vamos lá, por enquanto eu vou chamar assim, depois se eu precisar de mais class eu vou acrescentando. Então vocês podem ver que isso eu posso fazer na ordem que quiser, eu posso fazer uma coisa por vez também, não tem problema, tá? Beleza, eu vou voltar para o meu CSS. Aí o que eu quero fazer é o seguinte, lembra que a gente tinha feito essa parte do responsivo na aula anterior, né? Só que eu não vou continuar meu CSS aqui embaixo, né? Essa parte do responsivo a gente sempre deixa por último, sempre deixa ela lá no final do CSS. É só a gente identificar aqui que tá fácil, né? Antes desses media, né, que a gente chama de media queries, antes deles eu vou colocar aqui as minhas novas classes, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, somos, né? Alguma coisa vai ter aqui no somos e vamos colocar título, que é a outra classe que eu dei. E tem também os parágrafos que eu preciso utilizar. E para acessar os parágrafos eu vou chamar assim, ó, porque aí eu só chamo os parágrafos dentro da seção P. Então eu gosto de fazer isso porque fica mais fácil de vocês também entenderem por que a gente colocou aquelas classes e o que a gente consegue chamar com aquelas classes, tá? As redes sociais eu vou fazer depois, ainda não coloquei aqui, tá? Então, no Somos, né, o que a gente tem de propriedades no Somos? Eu quero que vocês comecem a visualizar, né, que quando a gente começa a colocar o conteúdo, vocês viram que quando eu tinha colocado aquele texto, ele ficou grudado aqui, ó. Então você pode ver que se eu não colocar espaço, as coisas vão ficar grudadas. Já no layout eu consigo identificar já que tem um espaço. E quando é um espaço para dentro da caixa, né, então a caixa branca começa aqui, quando tem esse buraco aqui dentro, né, isso a gente chama de padding. Tá? Então vamos entender que a gente tem esse espaço aqui e veja que também tem esse espaço aqui embaixo. Então esse mesmo espaço que eu dei aqui, eu vou dar lá embaixo, certo? Então vamos lá, esse espaço aqui para mim está contando aqui mais ou menos 80 pixels, 82, enfim, 80 pixels, eu vou colocar aqui em cima então. Então eu vou chamar o somos e vou colocar padding top 80 pixels. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só,
O nosso título está aparecendo aqui, certo? Nosso parágrafo, né? Os 2 parágrafos, né? Mas olha só como já ficou com um espaço, né? Que nem no layout. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. E a outra coisa, vocês podem ver que já não tem tanto espaço aqui embaixo, né? Que começou a grudar o texto. Então, eu vou colocar um padding bottom com o mesmo valor. Maravilha. Ó, e agora eu tenho espaço em cima e embaixo. Então eu já consegui fazer essa caixa, né, ficar mais parecida com a caixa aqui. Depois a gente vai colocar essa borda mais para frente, tá? Beleza, vamos aqui para o título. Então, o título a gente tem que identificar o que tem de diferente nesse título em relação ao que a gente tem. Tá bem diferente, né, como vocês podem ver. O que a gente tem aqui é o seguinte. Vamos pegar a ferramenta de texto, clicar no título aqui. Ele fala para mim que ele é Open Sans Regular, né? E o tamanho da fonte é 36 pixels. E a outra coisa também é a cor, né? Então, assim, por mais que pareça preto, né? É o que eu sempre falo. Sempre desconfie da sua intuição. Dá uma olhada mesmo se a cor é aquela cor que você está achando. Pode ver que ela, na verdade, é um tom de azul bem escuro, né? Com pouca saturação. Então, eu vou copiar esse hexadecimal aqui, né? Vou ver aqui o tamanho da fonte, que é 36. Vocês podem ver já, né? Que o texto aqui ele está em caixa alta. Isso é importantíssimo também da gente considerar, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no título. Então, primeira coisa, color, certo? Font size 36 pixels e o text transform uppercase para deixar tudo em maiúsculas. Beleza. Então agora essas aqui são as propriedades que a gente deu para o título, então ele já vai ficar um pouquinho mais parecido. Ele aqui no layout, né, ele fala que a fonte na verdade é regular, né, então aqui no site ele está aparecendo em bold. Isso é o padrão, né, para todo H1 ele vai colocar bold. Então para esse caso a gente vai ter que botar um font weight aqui, botar um font weight normal. Senão ele vai ficar mais grosso do que no layout. Olha só como ficou diferente, tá bom? Outra coisa que a gente pode ver é que tem um espaçamento entre ele e esse parágrafo, né? Lembra que eu não gosto de deixar exatamente assim, porque nunca fica igual. Então eu vou contar uns pouquinho para cima, uns 10 pixels para cima, uns 50 pixels mais ou menos, tá? Então eu já consigo ver o espaçamento aqui desse título para o parágrafo. Vamos lá. Margin bottom, então eu vou colocar 50 pixels. Vamos ver? Olha só como já ficou melhor, tá vendo? Ó, já ficou respirando mais. E agora o que falta para esse título ficar igual, né? É essa bordinha aqui, né? Essa barrinha aqui, tá? Esse quadradinho. Então esse quadradinho, gente, a gente consegue fazer com borda, tá? Borda, ela, na verdade, todo nosso elemento ele é uma caixinha assim, né? Considera que ele é uma caixa assim. No caso de um H1, ele vai vir até aqui, né? Porque ele vai se espalhar até o tamanho do que está em volta dele. Então, imagina que toda essa área que eu marquei aqui, eu consigo colocar a borda do lado de fora, tá? E nesse caso, vocês podem ver que a borda só tá desse lado. Eu sei que parece só uma caixa, mas na verdade é isso que é uma borda, né? Na verdade ela só tem ela tem um tamanho, né? Uma espessura e para qual lado que ela vai e uma cor, né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que ver que cor que é essa. Eu vou dar um zoom aqui, né? Nessa borda só para a gente pegar a cor. Então eu vou fazer que eu já fiz anteriormente, né? Eu vou clicar nesse item aqui do Photoshop, vou clicar em cima da cor, vou copiar o hexadecimal, voltar ao que estava antes e vamos lá. No título, então, ele precisa de uma borda para a esquerda, então border left, beleza? Eu vou colocar essa cor, tá? E aí a gente precisa ver também qual a espessura dessa borda. Um jeito fácil de ver isso é você contar realmente quantos quadradinhos tem. Se for muito chato para você, você pode pegar a ferramenta de seleção mesmo, que nem eu sempre faço, ó, eu posso ver que são 10 pixels, tá bom? Então fica bem fácil da gente ver qual é o tamanho. Então eu vou colocar aqui, dar um espaço, 10 pixels, e o tipo da borda é tipo sólida, né? Que é essa borda que é uma coisa só, uma cor só, tá bom? Então essa declaração toda, estou falando só para a borda para a esquerda. Não preciso falar para todas as bordas de todos os lados. Beleza. Ó, tá bom? Só para vocês verem como comparação, se eu tirar essa palavra left, né, deixasse o border, ele ia colocar em toda a extensão, né, que eu tinha falado para vocês. Tá vendo como o H1 se estica, né, até o tamanho do container. Beleza, mas eu vou deixar left porque é só uma borda para a esquerda. Aí falta esse espaço, agora o S aqui ficou grudado, né? Então vamos fazer a mesma coisa, vamos lá medir mais ou menos qual é a distância aqui do S. Mais ou menos aí uns 10 pixels, vamos ver se uns 10 pixels tá bom, se não põe um pouquinho mais. Então, como é dentro, a borda fica para fora da caixa, então não adianta eu colocar uma margem para a esquerda, eu tenho que colocar um padding, porque é para dentro da caixa, para dentro da borda, é que eu vou colocar esse espaço. Então, padding left, que é para a esquerda. Muito bem, vamos comparar aqui com o nosso layout. Na verdade, vou botar um pouquinho mais. Vamos ver se 15 pixels fica demais.
Olha, 15 pixels eu acho que ficou bem bacana, tá? Aí vai a critério de vocês, tá? O que vocês preferirem, tá? Vocês podem ver que a borda aqui, né, no nosso layout, ela ficou um pouquinho maior, né, do que aqui, ó. Isso é por causa da altura de linha, tá? Da altura de linha do elemento. Então, todos os elementos, né, eu vou até usar um inspetor de elementos, né, pra gente ver aqui, ó, o elemento, tá vendo? Aqui ele é um pouquinho maior, lembra que eu falei? É por causa da altura de linha, né? Se a gente diminuir a altura de linha, por exemplo, line height, para 1, por exemplo, que é a medida da própria letra, você vai ver que já vai ficar diferente. Tá bom? Então, se vocês quiserem, a gente pode colocar também o line height para ficar um pouquinho mais parecido com o layout, para não ficar todo aquele espaço, né? Isso a gente teria problema talvez no responsivo se não couber o texto na mesma linha, né? Porque aí o texto vai ficar muito grudado se ele quebrar para a linha de baixo. Mas por enquanto vamos nos preocupar apenas com o desktop. Então line height 1. Line height 1, o que quer dizer isso? Tá vendo que não tem pixels, né? Se eu coloco line height 1, quer dizer que ele é a mesma medida do tamanho da fonte. Então se a fonte é 36, quando eu coloco o line height 1, quer dizer que eu estou falando que é 36, tá? Se a fonte fosse o tamanho, seria esse tamanho. Então o 1 é a medida total do tamanho da fonte, tá bom? Se eu colocasse 2, seria o dobro dessa fonte e assim por diante. Então, é uma outra métrica, né, que o CSS tem também, se você não usar o pixel, assim no caso, né, do line height, né? Nas outras coisas não vai funcionar assim. Muito bem. Agora, vamos para o senhor parágrafo aqui, né? Os dois parágrafos, vocês estão vendo que eles estão juntos, eles estão com a cor errada, certo? Tamanho de fonte, enfim, tem um monte de coisa que está bem diferente aqui, o tamanho de linha também. Então, vamos lá, vamos pegar a ferramenta de texto. Vamos pegar a cor, então a cor é esse aqui, que é um azul mais mediano aí, sem saturação, então somos P, color, beleza, font size, 16 pixels, beleza, regular, então não preciso chamar nada, beleza, já viu que mudou um pouquinho. Todos eles, os parágrafos, eles têm um espaçamento para baixo, né? Então você pode ver que tem um espaçamento para baixo. Então eu vou pegar mais ou menos assim, acho que uns 30 pixels, tá? Como são transparentes, poderia ser padding também, mas eu prefiro colocar margem. Beleza. Então o margem bottom 30 pixels, já ficou bacana. Beleza. Não se preocupem que ele está esticado assim, mas é porque depois vai ter as colunas, né? Então quando tiver a coluna ele vai diminuir de tamanho. Então já coloquei os espaçamentos, e aí a coisa que eu sempre encho o saco, porque faz diferença, tá? Por mais sutil que seja, parece frescura, mas faz toda a diferença, é a altura de linha. Então olha só, a altura de linha aqui como é diferente, tá vendo? Essa altura de linha aqui no layout, e olha só, ó como eles estão mais grudados, tá? É pouca coisa, tá? Mas faz diferença, tá, gente? Como é que eu sei a altura de linha? Então vamos lá, pegar a ferramenta de texto. Se eu clicar no texto aqui em cima, ele não fala a altura de linha, mas naquela janelinha chamada caractere, que a gente abre em janela caractere, tá? Essa janelinha ela tem informação de altura de linha, tá aqui, ó, 26 pixels, tá bom? Então vamos lá, line height, aqui eu vou colocar em pixels mesmo, né? Porque eu quero uma altura de linha bem específica, né? E aí ficar calculando isso em relação aos 16 pixels da fonte vai ser muito complicado agora. Então deixa pra lá. 26 pixels, pronto. A altura de linha já ficou melhor, você já viu que ele até criou mais espaço, né? Ele precisa de mais espaço para existir ali. Beleza, então agora a altura de linha tá bacana. Ok, vamos agora para as redes sociais. As redes sociais embaixo, né? Que são aqueles itens que a gente não colocou as imagens ainda, eles vão ser um link com uma imagem dentro. Então eu preciso primeiro pegar essa imagem. Então vamos lá. Lembra que eu ensinei para vocês, pegando a ferramenta de mover, usando a ferramenta de seleção automática por camada aqui em cima, tá? Na configuração, eu vou clicar em cima desse F aqui, ó. Pum. Beleza. Aí ele vai ser encontrado aqui, ó. Eu posso até esconder ele para a gente ver que ele tá aqui, tá bom? Bom, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? Então essa parte aqui do ícone, né, do Facebook, é essa camada aqui com F, né, pra gente gerar e tal. Aqui ele tem até uma camada de BG, né, de fundo, né, então aquele fundo cinza que vocês veem no ícone, né, esse fundo cinza eu não quero, esse fundo cinza eu consigo fazer com o CSS. A minha regra normalmente é a seguinte, se eu consigo fazer com o CSS, eu prefiro não usar a imagem, tá? No caso o F é óbvio que eu não consigo fazer só com o CSS, então eu preciso dessa imagem, né, pra conseguir fazer isso. Agora, esse fundo aqui, pô, gente, é só um quadradinho cinza, né? Isso claramente a gente consegue fazer com CSS. Então, eu não vou copiar essa imagem, né, desse quadrado. Eu vou simplesmente pegar o Fzinho mesmo. Tá? Clica com direito na camada, tá? Só no F. E vamos dar um exportar
como PNG. Lembra que PNG é para ícones transparentes, então é perfeito para gente. Se essa camada fosse uma camada de forma, até poderia salvar como PNG, mas como não é uma camada comum, né, eu não vou fazer isso. Então vou salvar na área de trabalho, HTML, beleza. Vou salvar na minha pasta de imagens, então vou chamar de Facebook e vamos lá no nosso HTML para colocar essa imagem. Então a gente já tinha colocado em MG, né, essa div aqui que seria a div onde a gente vai colocar as imagens, né, e eu vou colocar o src, imagens, Facebook, pronto, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Nada, certo? Mas na verdade a imagem está aqui, certo? Esse quadradinho aqui. Só que a gente não está enxergando ela porque ela é branca num fundo branco. Então a gente precisa deixar isso visível de alguma forma. Então, primeira coisa, vamos colocar uma class nessa div aqui. Vou chamar de redes, tá? Essa class eu vou chamar lá no CSS. Então percebam só a marcação. A gente tem dentro dessa div um link. Dentro desse link a gente tem uma imagem. Só para a gente saber como que a gente vai chamar essas coisas. Então vamos lá. Vamos no nosso CSS. Eu vou chamar então aqui redes, só que eu não quero chamar a div redes, eu quero chamar o link que está dentro, né? Então eu vou chamar de redes A. Como eu quero o link, eu posso colocar agora um background color, que basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Pegar a cor aqui no Photoshop para copiar para o CSS. Muito bem. Hexadecimal, ponto e vírgula. Beleza. E como tudo é caixa, vocês vão ver que ela é uma caixa mesmo, tá? Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Só que ficou meio esquisito, certo? O link é um elemento display inline, né? Se eu der um display block, só para a gente enxergar melhor esse link, olha o que vai fazer. Ele vai fazer isso, ele vai deixar o link desse tamanho. Vai ficar ridículo, não é o que a gente quer. A gente quer deixar ele pequeno, certo? Só que eu preciso chamar ele de display block para conseguir dar essas medidas que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então, essa medida aqui das caixinhas dá mais ou menos aí uns 60 pixels de largura e altura, que é um quadradinho, né? Então eu vou colocar largura 60 pixels. Então é por isso que eu coloquei o display block, porque se eu deixasse display inline, que é o padrão do link, ele não aceitaria esses valores de largura e altura, ele ficaria sempre do tamanho do que tem dentro, que é só aquela imagem, que não é o que a gente quer, tá? A gente quer que ele tenha um tamanho fixo específico. Só que aí você vai ver que tem esse problema, né? Você vai ver que o nosso ícone vai ficar meio, né, perdido ali, né? Ele não vai ficar centralizado nem horizontalmente nem verticalmente. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: em vez da gente usar o display block, que já fez bastante aqui pela gente, a gente vai usar o display flex mesmo, tá? O display flex ele também é bem útil porque ele vai pegar o quê? Ele vai fazer com que esse elemento aqui da imagem, né, esse elemento imagem que está dentro do elemento com display flex, que é o link, respeite agora, né, as ordens do pai dele, que é o link. Então, como o link está com display flex, tá? Ele vai fazer isso, né? Vai ficar ridículo que ele vai esticar, mas a gente precisa de duas propriedades aqui do display flex para fazer isso funcionar corretamente. Primeira coisa, eu quero alinhar ele horizontalmente e alinhar ele verticalmente, igual no nosso layout. Tá vendo que o ícone fica centralizado? Então, para justificar horizontalmente, é o justify content. Isso apenas para elementos que são display flex. Mesma coisa, o align items, tá? O align items, né? Que é center também, que eu quero alinhar no meio. Então, o justify content é uma propriedade para elementos com display flex, para alinhar as coisas horizontalmente no meio. O align items é uma propriedade do display flex para alinhar os elementos verticalmente, tá bom? Então, vamos lá. Ó, ele vai fazer mais ou menos o que a gente quer aqui, ó, tá bom? Beleza, como eu já tenho esse link, agora eu vou me preocupar com o seguinte: eu vou lá no HTML e vou duplicar esse link. Basicamente você vai selecionar esse link e vai dar um espaço aqui dentro da div, você não vai criar outra div, pelo amor de Deus, não precisa. A gente só vai colocar um outro link, né? Eu só dei um Ctrl V aqui com o mesmo ícone, não tem problema. Só para a gente ver como que vai aparecer. Ó. Então, por padrão, ele vai acontecer isso, né? Ele vai deixar um elemento embaixo do outro. Ele já está no mesmo formato, por causa que ele é um link dentro de redes, e nosso CSS já está fazendo isso. Só que a gente precisa fazer com que os links dentro de redes fiquem um do lado do outro. Então, a gente vai chamar agora redes. Então, muita gente acaba se confundindo com isso. Fala, ué, mas você está chamando redes de novo? Eu não estou chamando de novo. Aqui eu estou chamando os links das redes. E aqui eu estou chamando a redes. Redes é essa div, tá? Link de redes é isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, no redes eu vou dar um display flex, porque eu quero que os links, né, não que está dentro dos links, mas os links em si fiquem um do lado do outro. Então eu vou dar display flex em redes. Beleza, tá? Então ele vai fazer isso. Agora já está funcionando mais ou menos, tá? Só que para ficar
mais parecido com layout, eu quero que vocês identifiquem aqui, vou esconder as guias um pouquinho, que tem uma borda, né, do lado direito aqui dos elementos, tá? Ou uma borda, você pode considerar isso aqui até um espaçamento, né? Vamos dizer que um item está empurrando o outro para a direita, né? Pelo menos um pixel. Se você der uma aproximar aqui, você vai ver que é um pixel só, tá? Então, ou você coloca uma borda branca para o lado direito, ou você pode também colocar um margin right nos links, tá? Eu prefiro fazer assim, porque nesse caso tá na mesma, mas eu prefiro fazer assim, porque se o fundo mudasse de cor, eu ainda vejo o espaçamento bonitinho e não uma borda branca estranha, tá? Então beleza, só branco porque o fundo é branco aqui no momento, tá? Então temos os meus itens aqui, então mesmo se eu duplicasse vários deles aqui, né, que a gente vai ter vários, né? Eles vão ficar todos bonitinhos aqui. E a próxima coisa que eu quero me preocupar aqui é com esse mouse over, né? Esse mouse over aqui, que a gente passando o mouse em cima, ele tá mostrando que esse item fica com uma cor um pouquinho diferente, ó. Ela fica um pouquinho mais clara. Então, como é que a gente faz isso? Lembra que a gente já aprendeu como que faz o mouse over? Tudo que eu tenho que fazer é, que elemento que eu quero dar o mouse over é o redes A. Então, eu vou chamar ele de novo. Bem simples. Redes A. Beleza, chama a mesma coisa. Background color é a única propriedade que eu quero mudar. Beleza. Não preciso mexer tudo aqui. Mas eu não quero qualquer redes A. Eu quero eles quando passar o mouse em cima. Então eu venho aqui no A, sem espaço, 2 pontos, hover. Tá? 2 pontos. O 2 pontos hover é uma pseudo class. Né? Isso vai fazer com que o elemento, a passar o mouse em cima, respeite essa nova propriedade. Olha só que legal. Tá bom? E agora o nosso trabalho é pegar cada uma dessas imagens. Então tem a imagem do Twitter, do Google Plus, que ninguém usa, né? Do Dribbble e do Behance, tá? Então eu vou pegar esses itens, então a mesma coisa, a ferramenta de seleção, clico em cima do ícone, achei o ícone aqui, dou exportar como PNG e assim vai, gente. Vamos lá. Twitter foi, agora o Google, beleza. Google Plus, beleza. Você não precisa chamar com os mesmos nomes que eu, tá? Mas lembre de no CSS, no HTML, depois você chamar com o nome certo. Isso aqui é de uma rede social que muita gente não conhece, que é o Dribbble, tá? Com 3 Bs, né? Dribbble. E o Behance, que é esse que tem aqui, tá? A mesma coisa. Behance, que é uma rede social da Adobe. Beleza, então no HTML vamos só respeitar a ordem. Então primeiro aqui é Twitter. Ó, até ele já está mostrando para mim, né, que existe isso na pasta. Google Plus. Aí o próximo é o Dribbble. Beleza. Aí eu vou duplicar de novo. Aqui. Opa, não é só mais uma vez mesmo. Então, Behance. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar isso. Olha lá, que legal. Tá? Então todos os ícones estão agora certinhos, iguais lá no layout. Ótimo. Agora, só para a gente ter certeza que está tudo certo, né? Todos os links que levam para fora do site, a gente sempre coloca isso aqui, ó. Target blank, tá? Em todos os links. Isso é super importante porque isso vai fazer com que o link abra numa janela, né? A parte da janela que a gente está. Porque senão, lógico, eu sei que a gente não tem os links ainda, né? Eu deixei esse jogo da velha de propósito porque seria os links das redes sociais. Mas por enquanto pode deixar assim. Mas o target blank vai fazer com que esses itens abram numa janela separada, né? Ele não saia do site, né? Todos os links externos a gente faz isso por padrão, tá bom? Ótimo, então já temos os meus links. Agora, o que eu tô reparando aqui é que tem um espaçamento que tá um pouco diferente, ó, tá um pouco fora, tá? O espaçamento dos parágrafos tá ok, mas essas redes elas ficam um pouquinho mais afastadas desse parágrafo, tá vendo? Então, ó, vamos entender que essas redes, na verdade, é uma caixinha, certo? É uma caixa assim, certo? Que a gente fez com o Display Flex, que aí tem os links dentro. O que a gente pode fazer é fazer com que ela cresça um pouquinho aqui, ó. Dê um espaçamento aqui, ó, em cima, né? Um padding top, tá? Não precisa ser tanto porque o parágrafo já está empurrando até mais ou menos aqui. Então, na verdade, eu vou pegar só uns 20 pixels mais ou menos, vamos ver se já é suficiente. Então, eu vou dar um padding top na redes, porque é a caixa em volta dos links, não os links. Padding top. Por que eu tô dando padding em vez de margem? Eu poderia usar margem, mas eu não gosto de usar margem para cima, tá? Eu sempre evitem vocês também, que margem para cima sempre dá uns bugs meio estranhos, tá? Então vamos usar padding top, eu vou colocar 20 pixels, tá? Com uma caixa transparente mesmo, ninguém vai reparar se é margem ou padding. Beleza. Ó, então já ficou mais parecido com layout. Tá vendo que são umas frescurinhas, né? Que eu me preocupo, que às vezes você não vai nem olhar, mas
é muito importante, gente, né? Quem tem que respeitar o trabalho do designer gráfico, né? Ou a pessoa que fez o design de interface aqui, né? A pessoa que fez o layout, ela se preocupa muito com essas coisas. Então a gente tem que se preocupar também, tá? Faz parte do nosso trabalho. Então vamos lá. Agora eu vou fazer essa outra coluna aqui do lado direito, tá? Então lembra que eu tinha falado para vocês, né? Me preocupei primeiro com esse lado, tá? É assim que a gente vê, e depois com o lado direito. Então vai ser essa coisa meio de jornal, né? A gente tem essas várias colunas aí para separar os conteúdos. Beleza, então vamos fazer isso aqui. Então, na verdade, o que a gente tem que ver não vejam tudo uma massa só, né? Veja que nem se tivesse as coisas repetindo. Na verdade, tem dois elementos. Tem um título e tem um parágrafo. E aí depois repete de novo, título, parágrafo. Então, na verdade, é só isso que a gente tem aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente tem uma nova série de títulos dentro da mesma seção, eu não vou chamá-las de H1, tá? Eu chamaria elas... Por isso que tem o 1, né? Porque os elementos H, eles vão de 1 até 6, que são 6 níveis, vamos dizer assim, de prioridade ou de importância de títulos. Então, o primeiro nível é o H1, o segundo nível é o H2, tá? Então, todos esses 3 títulos aqui que vocês estão vendo do lado direito, a gente tem que entender o seguinte, eles têm uma importância menor do que esse título, que é o título da seção mesmo, né? Agora, eles têm a mesma importância que um ao outro, certo? Eu não vou fazer H2, H3, H4, né? Não faz sentido, não é assim que a gente usa. A gente usa por nível de importância. Então, esses aqui são irmãos, vamos dizer assim, em importância. Mas eles são menores do que esse, tá? Não de tamanho, né? Menores de importância. Beleza, então H2, o primeiro título aqui, dedicação aos consumidores, vamos copiar aqui. Beleza. Tá vendo que eu tô jogando isso logo depois da div redes, né? Porque eu entendo que eles vêm depois mesmo, tá? Então a gente lê primeiro a esquerda, depois a direita. Depois a gente se preocupa em deixar em colunas. Por enquanto eu vou deixar largado mesmo. Vamos lá, eu coloquei o H2 então. E agora vem um parágrafo. Aí tem esse parágrafozinho aqui, vou copiar. Maravilha, certo? Agora temos esses dois elementos. O parágrafo, gente, se vocês forem ver, vou dar um refresh aqui. Olha só, o parágrafo ele já veio com a formatação dos outros parágrafos, porque esse parágrafo, ele também é um somos P, certo? Então, eu não precisei fazer nada com esse parágrafo. Então, eu já usei a minha cabeça antes para não ter que estilizar esse parágrafo. Então, na verdade, os parágrafos já estão estilizados, já está pronto. Maravilha. Agora, o que a gente tem que estilizar, na verdade, é só o H2. Tá? Que tá diferente, ó. Então, o H2 é a mesma coisa que a gente fez com o título. Tem que identificar aqui, né? Ver que cor que é, ó. Tá vendo que é uma cor que não é preto. Então, copiei a cor. Ele é semi-bold, isso é super importante também. E 18 pixels, tá? E também caixa alta. Então vamos lá, primeira coisa, eu não vou chamar isso aqui como somos H2, vamos dizer assim, porque fica um jeito genérico de chamar. E como os elementos headings, né, a gente pode modificar de acordo com o CEO, dependendo das regras da página, ele pode virar depois um H3, um H2, um H1, enfim, a gente pode, dependendo do que for, e a gente mudaria esse elemento de nome, mas para não ter esse problema, a gente vai chamar por class, então a gente vai criar uma class, eu vou chamar ela de subtítulo, tá, porque acho que vai facilitar bastante a nossa vida. Vamos lá no CSS. Então, eu vou chamar agora essa classe subtítulo e vou colocar a cor que eu copiei, font size 18, text transform, uppercase. Só que lembra que a gente viu que a fonte, né, ela é semi-bold, só que não existe isso, tá, que eu tô escrevendo, tá, isso aqui não existe. Existe bold ou normal, tá. O que a gente tem que fazer para falar semi-bold é representado pelo número 600, tá. Então, como que eu sei isso, né? Se a gente entrar no Google Fontes novamente e procurar a fonte que a gente está usando aqui, que é o Open Sans, no caso, Open Sans, né? Eu vou entrar na fonte aqui. Na fonte mesmo ele me fala, né, os vários tipos de fonte que a gente tem, né, a versão light, regular, e ó, você vai ver que a semi-bold é o 600, tá? Então isso ajuda bastante a gente entender, cada fonte tem um tamanho, né, que representa uma fonte. A regular é 400, semi-bold é 600, então esse é um formato alternativo da gente chamar as fontes, tá? Então para fontes diferentes que não tem no CSS, elas são representadas por esses números aqui, tá? Então 600 é o semi-bold que a gente tá vendo aqui, ó, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Ó, então ele ficou assim, ó, igual o layout, tá? Dedicação aos consumidores. A gente só precisa fazer essa margem, né, maior aqui. Então vamos pensar mais ou menos assim, pensar uns 10 pixels, vamos ver se é o suficiente. Margem bottom 10 pixels para ele empurrar o parágrafo para baixo. Ó, já ficou bacana, bem legal, tá? E lógico, né, depois a gente tem novamente, né, o mesmo título e tal. Por isso que eu falo para vocês, eu faço primeiro
uma vez, né, os elementos que vão se repetir, e depois eu copio e colo eles do mesmo jeito embaixo. Depois é só trocar o texto, tá? Ó, a mesma coisa, H2 subtítulo, parágrafo, H2 subtítulo, parágrafo. Beleza, vamos ver? Ó lá. Tá? Agora a gente só troca os textos, né? Então no segundo H2 aqui, a gente coloca esse texto. No terceiro H2, a gente coloca isso, tá? Então vamos manter eles do mesmo jeito. Ótimo. Tá bom? Ó. Beleza, eu sei que você está se incomodando que ainda não são colunas, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai transformar em colunas agora. Como que a gente faz isso? A lógica aqui a gente vai usar então, aprender um outro tipo de colunas, tá? Mais complexo, tá? Que ajuda bastante a gente a fazer esse tipo de colunas de conteúdo, né? Diferente do que a gente usou no menu, por exemplo. No menu a gente usou o display flex, aqui a gente usou o display flex também, né? Para colocar esses pequenos elementos, pequenos grupinhos de elementos, a gente usa o display flex. Para elementos maiores, assim como colunas, a gente acaba preferindo hoje em dia o display grid, tá? Que é um pouquinho mais complexo. E ele vai usar bastante essa lógica que a gente está usando aqui das 12 colunas, então vai ficar muito mais fácil da gente definir as colunas exatamente do tamanho que a gente está vendo no layout. Como que faz o display grid? A lógica, então, inicial é igual a do flex, tá? Eu preciso definir o que é que eu quero deixar um do lado do outro, então vamos identificar alguns grupos aqui. O primeiro grupo é esses parágrafos com esses links das redes sociais, tá? Então os parágrafos com as redes sociais. Esse é o primeiro grupo, então eu vou identificar esse primeiro grupo. Esse primeiro grupo são esses dois parágrafos aqui e essas redes aqui, ó, que tá dentro dessas divs. Então, assim que eu identificar, eu vou fazer o seguinte, eu vou em cima, né, desses elementos, eu vou criar uma div, ela já vai querer fechar, eu vou tirar isso daqui, porque eu vou colocar agora em volta do último elemento que eu quero encapsular aqui, vamos dizer assim, para dentro. Então eu vou pegar só esses itens aqui que estão para dentro, agora ficaram estranhos, vou jogar para dentro com tab, tá? Fica mais fácil de enxergar. Então aqui eu fiz o primeiro grupo, tá? Então eu preciso primeiro colocar todos os elementos dentro de um grupo só. Então todos eles agora são representados por essa div. E agora eu tenho que achar o segundo grupo. O segundo grupo é tudo isso aqui, ó. Certo? E esse segundo grupo é a mesma coisa. É esse H2 até esse último parágrafo aqui, ó. Então eu vou colocar em volta deles uma outra div. Tira essa parte aqui e fecha a div depois do parágrafo. Pronto. Vamos jogar para dentro. Maravilha. Então agora essas duas divs aqui, né, que estão fora, não tem nome por enquanto, vão ser as nossas colunas. E igual ao display flex, para eu fazer com que elementos fiquem um do lado do outro, eu preciso colocar um elemento em volta com o display flex. Então fiz os dois grupos primeiro, agora eu preciso fazer um grupão, né, que vai ser o que vai ficar em volta desses dois grupos menores. Então outra div, beleza, e vou fechar essa div depois do segundo grupo, tá, depois daquele segundo grupo que tem os H2, tá, pronto. Vamos jogar tudo para dentro, seleciona tudo aqui, ó, tab. Parece confuso? É confuso, tá? Mas o processo é bem parecido com o display flex, tá? Que nem eu falei. Só que agora a gente não tá fazendo só um item de menu ficar um do lado do outro, ou um ícone de rede social ficar um do lado do outro. A gente está fazendo seções inteiras de conteúdo, pedaços inteiros, né? Pegando um monte de parágrafo, um monte de coisa. Então por isso que a gente usa as divs para agrupar. Então, beleza, vamos recapitular então. Então a gente tem uma div que está sem nome. Dentro dessa div eu tenho duas divs. Uma div com o conteúdo da esquerda e a outra div com o conteúdo da direita. Tá bom? Então essa div aqui, a primeira div, a div que fica em volta de tudo, que é a div pai, né, vamos dizer assim, ou div mãe, eu vou colocar uma class chamada grid, tá? Pode ser o nome que eu quiser, eu que estou inventando esse nome, tá? Eu estou fazendo isso só para vocês entenderem que é o conceito de grid que a gente vai usar aqui de 12 colunas. Beleza, então isso aqui, gente, é mega complicado, mega complexo. Eu não vou entrar em super detalhes do display grid, que ele tem um monte de coisa, um monte de variações, tá? Eu vou só usar ela para o que a gente precisa agora, que é o que a gente quer, né? A gente não quer complicar mais do que já tá. Então, eu vou chamar essa class grid, né? Aqui dentro do CSS e vou chamar o display grid. Maravilha. E vocês vão ver que virtualmente ele não vai fazer nada. Por quê? O display grid eu preciso fazer algumas configurações primeiro. O grid ele funciona como se fosse uma tabela, né? Então eu vou ter que falar para ele quantas colunas ou linhas ele tem. Então, aqui, ó, se a gente for seguir o nosso layout ele foi feito baseado no grid de 12 colunas. Tem vários layouts diferentes que são feitos com grids diferentes. Mas esse grid específico foi feito com esse grid de 12 colunas. O que quer dizer isso? Por que ele foi feito com 12 colunas? É super legal, ó. Se você for ver aqui é o seguinte, perceba essa primeira coluna aqui da esquerda. Tá vendo que ela está
terminando exatamente aqui, ó, certo? Ela está começando aqui, onde começa o grid, e terminando aqui. Essas colunas, a gente chama de 12 colunas, porque são essas colunas maiorzinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Essas coluninhas aqui. Então, se você contar aqui, são 12, né? E todas elas têm esse espaçamento de 30 pixels entre elas. Mas essas coluninhas maiores aqui, tá? A gente conta 12, tá? Aqui nesse caso. Então, essa coluna maior aqui, que a gente fez, ela está ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas maiores. E a outra coluna está ocupando, agora só você pensar, 12 menos 7 dá 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa coluna da direita ocupa 5 colunas. Dá para entender mais ou menos a lógica? Então, toda vez que eu tiver colunas, olha aqui, ó, eu tenho 4 itens. Se eu tenho 12 colunas menores, para eu fazer 4 itens, eu tenho que fazer com que cada coluna tenha o tamanho de 3 colunas, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 colunas maiores, né? Então, se eu tenho 12 espacinhos, 12 lacunas, né, para me basear, então 12 dividido por 3, né, vai dar 4. Então, cada uma dessas colunas ocupa 4 espaços. Isso é uma forma da gente deixar alinhado o nosso site, ó, aqui é a mesma coisa, ó, com 4 colunas, então ali ocupam 3. Isso facilita muito a hora da gente diagramar o layout, né? E no CSS isso vai facilitar muito a nossa vida também, porque fica muito mais fácil da gente deixar igualzinho o layout. Então fica tudo bem alinhadinho, né? Não fica aquelas colunas, cada uma de um tamanho, né? Nada a ver. Né? Elas têm um tamanho bem marcado aqui por causa do grid, né? Isso porque esse sistema aqui está pensando no grid de 12 colunas. Para quem vai trabalhar com design gráfico, isso é muito importante, né? Design gráfico para web, design de interface, porque é um método muito utilizado hoje para fazer layout para web. Tá bom? Para aplicativos também. Então é super importante vocês entenderem esse contexto. E no CSS a gente tem que saber isso, né? O diagramador de interface, né? O programador de interface, ele precisa saber disso para entender que tamanho ele vai deixar. Então quem for usar o Bootstrap, por exemplo, que é um framework mais para frente, né? Isso ele usa o grid de 12 colunas, assim como vários outros frameworks de CSS, tá? Mas enfim, e só para vocês entenderem então que a gente vai dividir o nosso grid em 12 coluninhas e depois a gente vai falar para cada uma dessas colunas quantas colunas elas pegam, né? Então, essa coluna da esquerda pega 7, essa coluna da direita pega 5, tá bom? Que aí no total dá 12. Beleza, parece muito complicado? É complicado, eu sei, desculpa. Beleza, grid template columns, tá? Porque a gente quer fazer as colunas, né? Lembra que eu falei que são 12, né? Então, no grid ele tem uma medida, né, especial que é chamada de 1FR. 1FR é uma fração. Então, se eu fizer algo como isso, por exemplo, ele vai entender que o meu grid tem 3 colunas. O nosso grid não tem 3, ele tem 12, tá? Então, eu teria que fazer isso, né, 4 vezes. Então, aí eu teria as 12 colunas, tá? Mas esse é o jeito tosco de fazer, né? Isso para falar 12, né? Pra gente não ter que ter esse trabalho todo, a gente pode usar uma funçãozinha chamada repeat, tá? Ela abre e fecha parênteses e dentro a gente coloca 12, que é a quantidade de colunas que a gente quer, e quanto que a gente quer repetir. Então, no caso, são 12 vezes 1FR. Então, isso que o repeat faz, tá? É só um jeito mais fácil de escrever tudo aquilo que eu escrevi antes. Então, isso vai fazer com que o nosso grid agora tenha 12 colunas. Vamos ver. Ó, ele vai fazer isso, tá? Eu sei que ficou bizarro, mas na verdade pensa que é o seguinte. Pensa que agora o nosso grid, olha só, se eu passo o mouse em cima, a gente vê já as 12 colunas. Tá vendo que estão as 12 coluninhas bonitinhas ali, né? Elas só não sabem muito bem que tamanho que cada coluna que a gente colocou tem que ter. Isso a gente vai ter que falar para cada uma das colunas qual o tamanho. Então a primeira coluna vai ter o tamanho de 7 e a outra coluna vai ter o tamanho de 5, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, no minha primeira div que está dentro do grid, né, que é aquela coluna da esquerda que tem que ficar ocupando 7 pedaços, tá? 7 frações. E aí eu vou falar para ela, dar uma class aqui, vamos chamar isso aqui de, sei lá, somos esquerda, tá? Vou chamar assim porque essa coluna aqui só serve aqui dentro, tá? Só dentro da seção somos, tá bom? Vamos lá, estilo CSS. Vou chamar somos esquerda. E aí, em vez de colocar um width, tá? Que seria mais ou menos essa ideia, mas não é isso que a gente vai colocar. Como a gente está usando o display grid, eu vou chamar, na verdade, grid column. O grid column é para a gente falar qual é o tamanho dessa coluna. Como eu quero que ela ocupe 7 pedacinhos, né, que a gente já falou antes, a gente usa essa palavrinha chamada span, tá? Não é span de e-mail, né? É span 7.
tá? Então ele vai falar que ela tem que ocupar 7. Então aqui, ó, vocês estavam vendo, né, que ela estava ocupando um valor aleatório ali, né? A coluna tá ali, vocês estão vendo, né? Só que ela tá com um tamanho aleatório. Se eu der um F5 agora, olha só, agora ela tá ocupando 7 igual no layout. Tá bom? Tá certinho. Beleza. Agora eu tenho que fazer o mesmo pro outro lado. Vamos lá. A outra div que tá sem nome aqui, ó. Somos direita. Então, que nem eu tô falando, só colocando esses somos na frente, só para ficar mais fácil da gente identificar isso no CSS, que isso aqui só vale para a seção somos. E aí eu vou fazer a mesma coisa, grid, column, falar span, 5. E aí ele vai deixar ela com tamanho 5. Ó, vou passar aqui, ó, tá vendo? Então olha só que bacana, a gente consegue até contar ali, ó, só de olhar. Tá bom? Só que aí o que acontece? Vocês estão vendo que os textos eles estão meio grudados, essa parte das colunas aqui. O legal de usar o grid é que também dá para eu falar qual que é o tamanho do espaço entre uma coluna e outra. Então ele vai criar esse espaço automaticamente para mim. Então vamos lá. Vamos no grid aqui. Então o grid que a gente tinha chamado, eu vou colocar um grid gap, que é esse espaço. O gap do grid aqui vai ser 30 pixels. Como que eu sei isso? É só a gente medir aqui no layout. Tá, ó, você pode ver que se você medir aqui, ele vai dar 30 pixels. Que é o padrão, gente, na maior parte dos sites hoje. A maior parte dos sites, eles têm esse formato, tá? Não é o único formato que existe, mas é o que tá bem popular no momento, tá? Isso pode mudar depois, mas por enquanto é o que está sendo bastante usado. E aí se eu atualizar, vocês vão ver que ele vai criar um espacinho, ó. Você pode ver que o grid aqui, ó, ele ficou bonitinho, e todos os gominhos, né, que a gente chama, né, as frações, elas têm um espacinho de 30 pixels. Tá vendo que é igualzinho o layout? Então assim, é chato de configurar a primeira vez o grid, de entender o conceito dele, mas a grande vantagem de usar ele, tá? Ele é uma coisa mais moderna, né, do CSS, ele veio nos últimos anos aí, mas ele facilita muito porque ele tem muito a ver com o formato de grid que é feito lá no layout. Tá? Então isso ajuda bastante a gente entender aí e deixar tudo mais alinhado, tá bom? Beleza, gente, temos aí a nossa sessão finalizada, né? Agora eu vou fazer aquela borda embaixo. A gente não vai conseguir enxergar a borda agora, porque depois a gente vai fazer a sessão da equipe, né? Mas logo mais a gente vai conseguir ver. Mas só para deixar tudo certo já, vamos aproximar aqui. A gente pode ver que a borda tem 1 pixel, certo? Vou pegar essa cor. E essa borda, a gente tem que entender aonde que a gente coloca essa borda. Então, aqui dentro da caixa do section, né, eu tenho um monte de coisa. Só que a gente tem que entender o que eu posso colocar essa borda. A borda, na verdade, ela vai no próprio section com a classe somos, né, que é essa caixa toda aqui, ó. É ela que tem que ter a borda embaixo, olha só. Tá? Então é super simples. Eu vou colocar uma borda na somos, tá? Border, só que eu quero para baixo, então é border bottom, tá? E aí eu vou colocar, e isso é só para você ver que não importa a ordem, tá? Quando eu falo border, eu posso colocar a cor primeiro, depois a espessura, depois o tipo, não importa, tá? Eu coloco às vezes nesse formato também, porque às vezes fica mais fácil de eu colocar, mas depois é um formato mais automático para mim. Mas tanto faz, tá, gente? Vocês podem colocar isso aqui na ordem que vocês quiserem, só tem que ter espaço e tem que ter o jogo da velha do hexadecimal aqui, tá bom? Assim a gente consegue concluir, então, essa sessão, tá? Eu vou colocar só um espaço para baixo, só para vocês enxergarem. Vou botar uns 100 pixels aqui, só para vocês verem que a borda tá lá. Ó, tá vendo? A borda apareceu aqui embaixo, tá bom? Vou tirar essa imagem aqui, porque ele não vai ser útil depois. Enfim, a gente terminou essa área aqui, né? Essa foi a área de quem somos. E agora a próxima área vai ser essa área da equipe. Tá bom? Que aí a gente tem alguns elementos aqui, tem um mouse over que também muda outras propriedades de dentro, uma coisa um pouquinho mais complexa, tá? E depois a gente tem essas outras áreas também para fazer, tá bom? Enfim, tem bastante coisa. Então é isso aí, gente. Qualquer coisa deixa um comentário e valeu!